Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer a correção da atividade que vocês tiveram, né, do estudo dirigido, do terceiro deles. É a atividade para a primeira série A, tá? Do segundo bimestre, sobre as leis ponderais, que são as leis de Lavoisier e de Proust. Tá? Então, só relembrando bem rapidinho, a lei de Lavoisier é a lei da conservação das massas. Então, basicamente, ela vai falar que a massa dos produtos de uma reação tem que ser a mesma dos reagentes e vice-versa. Tá bom? Então, em um sistema fechado, não há perda de massa. A massa é conservada numa reação dentro de um sistema fechado. Ou seja, se, por exemplo, você faz uma combustão, que você vai queimar alguma coisa, vai ser liberado gás, o gás carbônico, por exemplo. Se esse gás não se perder para a atmosfera, e você conservar toda a massa, todos os produtos vão estar ali recolhidos em algum lugar dentro de onde você fez a combustão, e você pesar, a massa que você começou vai ser a mesma massa que você terminou, tá? A lei de Proust, aí ela já vai tratar de que existem proporções, razões de proporções entre os reagentes e os produtos e cada constituinte. Então, por exemplo, no exemplo que eu estava falando, né, da combustão, se eu peguei o papel, e para fazer a combustão sempre tem que reagir com oxigênio, né, para queimar. E aí eu vou pegar o papel, queimar, né, junto com o oxigênio e formar gás carbônico. E aí, isso vai acontecer sempre, né, forma gás carbônico e água sempre, na combustão completa. Isso vai acontecer de uma maneira que, se eu começar com 10 gramas do papel, e isso reage com 5 gramas de oxigênio e forma os produtos, se eu agora colocar 20 gramas do papel, eu sei, pela razão de proporção, né, pela lei de Proust, que eu vou precisar então de 10 gramas de oxigênio. Tá? Por quê? Porque antes eu sabia que se eu reagisse 10 gramas de papel, eu precisava de 5 de oxigênio. Então, se eu precisar de 20 gramas de papel, né, que é o dobro, eu vou precisar do dobro de oxigênio. E tudo segue essa proporção sempre, tá? Bom, vamos para os exercícios que vocês já fizeram, né? O primeiro deles fala assim: o cálcio reage com oxigênio produzindo óxido de cálcio, mais conhecido como cal virgem. Foram realizados 2 experimentos, cujos dados são listados na tabela a seguir, de forma incompleta. Tá? Aí ele vai dar a tabelinha desse experimento. Vou colocar ela aqui para a gente entender. Ele fala que a reação foi de cálcio mais o oxigênio, dando a cal virgem. Tá? Então a gente pode até balancear aqui. Seria essa reação, tá? Nem precisa escrever ela assim. Tô colocando só para ficar mais bonitinho. Ele só escreveu cálcio, oxigênio e a cal virgem. Aí ele fala, né, que a primeira vez que ele fez essa reação, ele fala pra gente que usou uma massa de 40 gramas aqui do cálcio. Ele colocou um X, né, tá incompleto essa tabelinha que ele está apresentando no exercício, então uma massa de oxigênio, e isso produziu 56 gramas de óxido de cálcio. E aí aqui, a gente vê que ele fez de novo o experimento, né? Só que com outros valores. Aí ele não completou aqui o quanto que ele usou para o cálcio. Ele fala que ele usou 32 gramas para oxigênio. Quando reagiu, formaram-se, ele chamou de Z, né? Tá incompleto. Esse valor aqui, que é o quanto que se formou no produto dessa reação. E aí a pergunta do exercício é: quais são os valores X, Y e Z? Tá bom? Então, vamos ver aqui. Essa reação aqui só tem uma incógnita, né? Uma incógnita. E lembrem que as reações são como se fossem equações, né? Aqui no caso, a massa de tudo que tem aqui nos reagentes tem que ser igual à massa de tudo que tem nos produtos, pela lei de Lavoisier. Então, se eu fizer 40 mais X, isso tem que ser igual a 56. Por quê? Tem que ter 56 gramas aqui e aqui tem que ter 56 gramas, né? Que é o quanto formou no total. Então, quanto que tem que valer X? Se a gente fizer isso, né, 40 gramas mais X tem que ser 56, é fácil de ver que X, então vai ser 56 menos 40, então X vai ser 16 gramas. Tá bom? Então, já achou um valor, que o X é 16. Tá? Vou colocar aqui nessa cor. Aí, vamos agora para essa daqui, né? Essa equação aqui, se a gente for ver, ela tem 2 incógnitas, então ela já fica um pouco mais difícil se
se a gente só for usar a lei de Lavoisier como a gente fez, né? A gente falaria que y mais 32 igual a z. Só que a gente pode usar a lei de Proust, que é a lei das proporções definidas. Então, como a gente sabe agora que aqui tinham 40 gramas, aqui foram 16 gramas, dando 56, aqui, né, o x vou colocar com essa outra cor aqui, como 16, que a gente descobriu, tá bom? Então agora, ó, aqui ele vai usar 32 gramas de oxigênio, que é o dobro, né? Então ele está colocando o dobro de oxigênio, considerando que essa reação vai acontecer sempre perfeitinha, né? Tem suficiente de todos os reagentes para formarem os produtos. Então se ele colocou 36 gramas de oxigênio, quanto de cálcio que vai precisar para fazer essa reação completa, né? O Y, então, também vai ser o dobro. Na verdade, todos vão ser o dobro, né? Porque aqui, na verdade, do 1 para o 2, ele só multiplicou por 2 a quantidade de massa, né, em gramas, que ele está usando os reagentes nessa reação, tá? Então, o Y, aqui, pela lei de Proust, a gente vai descobrir que ele vai ter que ser igual a 80 gramas, pelas proporções que a gente enxerga aqui. E aqui o Z também vai ter que ser o dobro. O Z vai ser 112. Beleza? E se a gente somar 80 com 32, dá 112 gramas. E aqui, né, o Z, que é a massa dos produtos, 112 gramas. Então, continua obedecendo a lei de Lavoisier também. Beleza? Então, a gente viu que X é 16 gramas, Y é 80 gramas e Z é 112 gramas. Isso vai falar pra gente que a alternativa certa dessa questão é a alternativa B, tá? Então, vou colocar aqui. A1 foi a alternativa B. Beleza? Então, vamos passar para o próximo? Ó, vamos para o segundo exercício. Ó, o segundo vai falar assim: 100 gramas de cálcio são colocados sobre o aquecimento e se decompõem em 56 gramas de cal viva e 44 gramas de gás carbônico. Aí ele fala assim: essa afirmativa está baseada na lei de qual cientista? Então ele está falando, né, a reação aqui de colocar o calcário e aquecer o calcário para fazer uma reação de decomposição. Então vai formar elementos mais simples do que começou, né? Então vou até escrever desse jeito assim, ó, o calcário. Aí quando ele esquenta o calcário, a gente consegue produzir a cal e o gás carbônico, tá? Será que tá dando para ver? Vamos ver, apertar mais o giz aqui. Aí ele fala assim: começou com 100 gramas de calcário e foram formados 56 gramas aqui e 44 gramas aqui do gás carbônico. Então ele está perguntando qual lei que faz que essa afirmação que ele deu está baseada, né? A gente pode ver aqui que isso é um exemplo bem típico da lei de Lavoisier, né? Aqui, ó, a massa aqui dos reagentes, no caso foi só o calcário, né? Que aí quando ele aqueceu se transformou em dois outros compostos, né? Então, ó, no começo aqui a massa dos reagentes é igual a 100 gramas e a massa dos produtos também é igual a 100 gramas. Por quê? 56 mais 44 é 100. Então, isso é exatamente a lei de Lavoisier. Tá? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Tá bom? Então, vamos para a terceira questão, tá? Ó. Ela fala assim: uma das alternativas para diminuir a quantidade de dióxido de carbono liberada para a atmosfera consiste em borbulhar este gás em solução aquosa de hidróxido de sódio. A reação que ocorre pode ser representada da seguinte forma. E aí ele coloca a reação escrita, né? Dióxido de carbono mais hidróxido de sódio, dando carbonato de sódio mais água, tá? Então eu vou colocar ela aqui também. Então, dióxido de carbono mais o hidróxido de sódio. Isso, quando reagir, né, o gás carbônico com a base hidróxido de sódio,
vai formar o carbonato de sódio mais água. Beleza? Nem precisa balancear nada aqui por enquanto, que a gente ainda nem vai usar essa parte. A gente vai usar a lei de Lavoisier e a lei de Proust só. Que ele vai falar em seguida, ó, que sabendo que 44 gramas do dióxido de carbono, então, né, se a gente colocar 44 gramas de dióxido de carbono, vai reagir com o hidróxido de sódio. Então, só que ele não fala o quanto de hidróxido de sódio que vai reagir. Vamos colocar aqui como X. E isso vai formar 106 gramas de carbonato de sódio. Então, é 106 gramas. E 18 gramas de água. Belezinha? Então, ele quer saber, qual a pergunta que ele vai fazer? O quanto de hidróxido de sódio que é necessário. Exatamente quanto que é esse valor aqui, que eu chamei desse valor genérico, né, dessa incógnita, chamei de X. Então, ó, vamos tentar ver. A gente vai usar qual lei aqui? A gente vai usar a lei de Lavoisier, né? Porque só tem uma vez, esse experimento só fez uma vez, não está dando outras proporções aqui, né? Mas é suficiente, por quê? Porque a gente sabe que a massa aqui, né, dos produtos é 106 mais 18. Então, a massa aqui de produto formado, né, eu vou colocar assim, MP, vai ser igual a 122, é isso? Não, 124. 124 gramas. A gente sabe que a massa aqui, né, de reagentes, segundo a lei de Lavoisier, da conservação da massa, tem que ser igual a 124 gramas. Só que a massa dos reagentes é a massa de gás carbônico reagindo, né, com o hidróxido de sódio. Então seria assim, né? A massa de reagente a gente pode falar que é 44 gramas mais X. X gramas, né? A gente vai descobrir agora. Isso tem que ser igual a 124 gramas. Fazendo essa continha, é só fazer 124 menos 44. Isso daqui vai dar 80. 80 gramas. E aí, se a gente for olhar nas alternativas, a alternativa correta então é a alternativa C, que fala que o valor é 80 gramas. Belezinha? Vamos para a quarta questão. E bora lá. Ó, a quarta questão, ela fala assim: a tabela a seguir, com dados relativos à equação citada, refere-se a duas experiências realizadas. Então, podemos afirmar que aí ele dá aquela tabelinha, né, com a reação, né, do carbono vai reagir com o gás oxigênio, formando o gás carbônico, né, o dióxido de carbono. E ele fala que a primeira vez que fez a experiência, né, foi utilizado 12 gramas de carbono, de oxigênio foram usados 32, e isso formou X gramas aqui no final de dióxido de carbono. Aí na segunda vez que eles fizeram esse experimento, aí ele fala assim, que usaram 36 gramas de carbono, Y de gás hidrogênio, e isso formou 132 gramas de gás carbônico. Tá bom? E aí ele vai fazer colocar as alternativas, perguntando o que vai ser correto ali do que ele afirma. Então, o que ele quer que a gente faça? A gente acha esses dois valores aqui, beleza? Ó, a primeira, para achar o valor de x, a gente olha para essa primeira parte aqui, né, desse primeiro experimento que ele fez, e aí a gente pode usar a lei de Lavoisier, porque a gente só tem uma incógnita aqui, então a gente sabe que a massa total aqui, né, de reagentes colocados, ou seja, a massa do carbono mais do oxigênio, tem que ser igual à massa dos produtos, que é a massa do CO2, que é o X. Então, se a gente fizer 12 mais 32, isso tem que ser X. E é tudo em gramas, tá? Então, o valor vai ser em gramas no final. Então, X é igual à soma, né, pela lei de Lavoisier, da constante das massas, de 12 com 32. Então, X a gente já achou, é 44. 44 gramas. Tá? Vou colocar aqui o valor, substituir em amarelo, pra
pra gente não esquecer. E aí, e se a gente agora for olhar de baixo? Ó, a gente sabe, aqui a gente poderia fazer de duas maneiras. Poderia fazer pela lei de Lavoisier de novo, né? Por quê? A gente só tem uma incógnita aqui, né? Então, poderia falar, né, que a massa aqui dos reagentes, né, 36 mais Y, tem que ser igual a 132. Então, o Y é só fazer 132 menos 36, que a gente já acha o valor dele, tá? Mas vamos fazer pela lei de Proust, para a gente usar a outra lei também. Então, se a gente quiser também, a gente tem todos os valores aqui de cima. Se a gente perceber que tem uma proporção entre esses dois experimentos, né, nas quantidades em massa, a gente consegue descobrir também o Y, pela lei de Proust. Então, ó, aqui ele começou, né, ele colocou 12 gramas de carbono, mais 32 gramas de oxigênio, dando 44 gramas de gás carbônico. Então, aqui a gente pode perceber que quando ele fez esse segundo experimento, o que na verdade ele fez, ele triplicou a quantidade de reagentes que ele colocou, né? Em vez de colocar 12 gramas, ele colocou 36. E 36 dividido por 12 é igual a 3, né? 3 vezes mais. Então, todos esses aqui tem que ser 3 vezes mais. Vamos ver se aqui é também, né? 3 vezes 44 dá 132. Dá 132. 132 dividido por 44 dá 3. Assim não vai dar pra ver muito bem, mas dá 3, Mas então, ó, aqui ele está sempre multiplicando por 3, porque isso a gente percebe pela lei de Proust, então, que aqui vai ter que também fazer uma multiplicação por 3, né? Então, o Y vai ser 3 vezes 32. Isso aqui vai ser 96. Tá? Vou fazer aqui pela lei de Lavoisier de novo, que eu só tinha indicado, ó. Lembra que a gente tinha feito pela lei de Lavoisier que 36 mais Y igual a 132? Que Y então é 132 menos 36. E isso é 96 também. Tá? Então assim a gente consegue ver que o valor do Y é 96. Você poderia escolher nesse caso aqui qual lei você queria se basear para conseguir descobrir, tá? Os dois jeitos são corretos e você pode até fazer pelos dois para ter certeza, não que fosse necessário nesse caso, né? Aí a alternativa correta vai ser, ó, vamos olhar todas elas porque elas podem ser meio confusas. Ele fala, X é menor que a soma dos valores das massas dos reagentes da primeira experiência. X tem que ser igual à soma do valor das massas dos reagentes, porque a massa aqui, X, né, que é essa que estava aqui no valor, agora que a gente sabe que é 44, é a massa de produtos. E a massa de produtos tem que ser igual a dos reagentes, segundo a lei de Lavoisier. Então não pode ser a alternativa A. A B fala que o valor de X é igual ao de Y, e não é, né? A gente está vendo aqui que é 96, a do Y e 44 do X. A C fala que Y é igual ao dobro do valor da massa de carbono da segunda experiência. Ó, a massa de carbono é 36, né? Y, para ser o dobro, teria que então ser 72. Teria que ser 72, mas Y na verdade é 96. Então não é a alternativa C. A D é a correta, que fala, o valor de Y é 96. E a E fala que Y é igual a 168 e não é esse valor, tá? Então a alternativa correta é a alternativa D. Aí agora vamos para o quinto exercício. O quinto exercício ele fala assim, ele faz duas afirmações no começo, né? Quando exposto ao ar, um anel de prata escurece. E a segunda afirmação é, quando tocada pela chama de um isqueiro, uma folha de papel escurece e posteriormente transforma-se em cinzas, vapor de água e gás. Aí ele fala, a respeito das transformações 1 e 2 acima, é incorreto afirmar que. Então ele quer saber qual das alternativas vai estar incorreta. A primeira é a A, que fala assim, na alternativa 1, ao escurecer, o anel tem a sua massa aumentada.
E é verdade, quando o anel de prata escurece é porque ele está oxidando. Então a prata ela consegue com a atmosfera, com a água, assim, em contato com o nosso próprio corpo, né, que a gente passa, a gente soa, a gente sempre, né, passa, lava a mão, e tem o oxigênio na atmosfera, vai oxidando e vai ficando escurinho, né? O óxido de prata, ele tem uma cor meio preta. Então a prata começa a ficar mais escura, mais escura, mais escura. Se deixar muito tempo, o anel que era prateado, ele fica todo preto. Então a alternativa A, ela é verdade, mas o exercício está falando qual alternativa, né, que é a incorreta. Então A está certa. A B na segunda afirmação, ocorre a combustão do papel. E é exatamente isso. A afirmação né, quando a chama de um isqueiro toca num papel, ele vai escurecer, se transformar em cinzas, que seria o carbono que sobra ali do papel queimado, as cinzas, vapor de água e gás, o gás carbônico, né? A queima vai produzir gás carbônico e água. E sobra umas cinzas ali. No caso do papel também, que é só o carbono, é como se fosse um carvão assim que sobra, né? Porque tem muito excesso de carbono no papel. Então é exatamente isso, a alternativa B é verdade, que ocorre a combustão do papel, é isso que está descrevendo. Então essa não é a alternativa que a gente vai marcar, porque está perguntando de novo a qual é a incorreta. A C na segunda afirmação, o gás carbônico é um dos produtos da transformação do papel. E é verdade, porque quando a gente faz a combustão do papel, é formado gás carbônico, que é isso que ele fala, né? Que vai sobrar cinzas, vapor de água e gás. Tá? E a última alternativa, a D, é a incorreta, é essa que é a alternativa que a gente vai marcar. Então esse daqui, na verdade, ele nem precisa fazer nenhuma conta, né? É só a gente pensar assim, um pouquinho sobre as duas afirmações. Ela fala assim, ó, somente em uma dessas transformações, a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação da massa, é obedecida. E depende de como você analisa esse exercício. Por quê? Se a gente considerar que ele está fazendo as duas afirmações, que eu acredito que seja isso, né, que o exercício quer dizer, num sistema aberto, por exemplo, peguei em casa um papel e queimei. Esse sistema ele não é fechado, eu não queimei esse papel dentro de um recipiente hermeticamente fechado, onde não sai, nem entra ar, nem nada. Tudo que tem ali dentro não vai sair de lá de dentro. Não, eu estou queimando ali, é aberto, o gás carbônico, por exemplo, vai sair para a atmosfera. No final vai parecer que eu tenho menos massa do que quando eu comecei. Então isso significaria que não segue a lei de Lavoisier. Na verdade, tudo segue a lei de Lavoisier, só depende se o sistema está aberto ou fechado. Então, pode parecer que não segue a lei de Lavoisier. Mas se o sistema está aberto nas duas opções, né, na primeira e na segunda, a primeira também não seguiria a lei de Lavoisier num sistema aberto. Porque o oxigênio que vai reagir com a prata, ele vem da atmosfera. Então, se eu pegar um anel de prata, colocar ele na balança, medir, vi lá que tem 10 gramas. E aí eu deixo um bom tempo ele ali perto da água, num lugar úmido, e com a atmosfera, né, tocando nele, assim, não num ambiente que tem um vácuo, por exemplo, ele vai começar a oxidar e com o tempo ele vai ficar oxidado. E aí vai ser o quê? A prata mais oxigênio, né? Vai ser o óxido de prata. Seria, né, a prata mais o oxigênio dando aqui. Então, a massa de oxigênio que você está usando, ela não foi a massa que você mediu, né, no começo. Então, parece, num experimento desses, assim, aberto, num sistema aberto, que a massa aumentou no final. Então, falaria também que ele não seguiu a lei de Lavoisier. Ou seja, na alternativa 1 e 2, na afirmação 1 e 2, se a gente considerar que ele está falando que os sistemas são abertos, que é isso que ele provavelmente quer falar, as duas situações não seguiriam a lei da conservação da massa, tá? Então a D está incorreta de qualquer jeito, mas se ele falasse que nos dois casos isso foi feito num sistema fechado, ou seja, eu tinha lá um recipiente com a prata, por exemplo, e o gás oxigênio que vai ser usado, e eu medi tudo isso fechadinho aqui, deu a massa 100 gramas. Eu sei que a massa de óxido de prata que vai formar é 100 gramas. Então, conserva-se a massa, no mesmo caso do papel, tá? Se eu queimasse o papel num recipiente também junto com o O2 e deixasse aqui, tudo que vai ser produzido vai continuar aqui,
e eu pesasse em cima de uma balança, finge que tinha 100 gramas. No final aqui, o CO2 formado, a água formada, pode ser vapor, que também iria para a atmosfera, né? Mas como está no sistema fechado, não vai. E as cinzas, né? Que seria o carbono que sobra, isso tudo também tem que dar 100 gramas, tá? Então, de qualquer jeito, a alternativa D é a incorreta, é a única incorreta e ela é a alternativa que você tem que marcar nessa questão 5. E a última questão, que é a 6, ela vai falar assim. Numa viagem, um carro consome 10 kg de gasolina. Na combustão completa deste combustível, na condição de temperatura do motor, formam-se apenas compostos gasosos. Considerando-se o total de compostos formados, pode-se afirmar que os mesmos, e ele dá 5 alternativas. Então, ó, ele fala assim, que você vai queimar a gasolina, vou chamar assim só de gasolina mesmo. Ele está falando aqui 10 quilos, ou 10 mil gramas. Quando você queima ela, a combustão completa, significa que vai formar apenas CO2 e água. Porque você vai usar completamente todo o carbono que tem na gasolina, né? Não vai sobrar alguma outra coisinha aqui, por exemplo. Fala assim, que nas condições do motor, que é onde se faz a queima, formam-se apenas compostos gasosos, né? O CO2 e a água. A água ela sai no estado de vapor também, né? Às vezes no motor é tão quente também, onde faz a combustão, que ela sai no gasoso também, além no estado de vapor. E fala, considerando-se o total de compostos formados, pode-se afirmar que, alternativa A, que os compostos formados, né, então aqui ó, os produtos da reação, A fala que eles não têm massa, eles têm, eles vão ter a massa igual a massa de reagente que foi usado, então pelo menos 10 quilos, né, vai ter alguma massa de oxigênio também sendo usada, então vai ter que ser no mínimo alguma coisa próxima de 10 quilos, mas tem que ser de 10 para mais, né? Aqui é a massa dos reagentes. Então a alternativa A não pode ser. A B fala que essa massa aqui, né, dos compostos formados, pesam exatamente 10 quilos. E não pode ser igual a 10 quilos, né? Por quê? Porque não tem como a gente usar 0 quilogramas ou 0 gramas, nada de O2. Precisa de algum de O2 para a gasolina queimar, senão nada disso aqui acontece, fica só a gasolina ali paradinha, tá? Então não pode ser a B também. A C vai falar que essa massa aqui vai pesar mais que 10 quilos, e essa é a alternativa correta. Então a alternativa correta desse exercício é a C, que MR, tá perguntando quanto que tem que ser a massa dos produtos, né? Então que MP, que a gente sabe aqui, que tem que ser maior que 10 quilos. Porque tem uma quantidade de massa aqui que a gente não sabe, de O2 também, tá? Que é o MR, que é a massa dos reagentes. Bom, aí a D, né, ela tá errada porque ela fala assim, que vai pesar menos do que 10 quilos, a gente sabe que tem que ser maior que 10 quilos, e que a E, né, que também tá errada, fala que são constituídos por massas iguais de água e gás carbônico. E aí a gente vê aqui que isso não vai acontecer, não vai formar, por exemplo, se aqui fosse 2 quilos, né? Então daria 12 quilos no total, não vai formar 6 quilos e 6 quilos, tá? A massa dessas moléculas aqui, elas são bem diferentes. Por exemplo, o gás carbônico, uma molécula só de gás carbônico é bem mais pesada do que de água. Então, essa massa ela não vai ser a mesma, tá? Vai se formar um tanto aqui e um tanto aqui. Que seguiria também o balanceamento da equação, tá? A gente nem vai precisar balancear, mas essa alternativa a gente vai saber que não é. É muito. Eu acho que eu nunca vi em uma combustão completa. Na verdade, acho que não tem como. Não tem como em uma combustão completa dar a mesma massa de CO2 e H2O, tá? Vai seguir uma estequiometria diferente aqui, sendo completa. Beleza? Mas a C era fácil de ver que ela está perfeitamente correta, que é que vai pesar mais do que 10 quilos, e essa é a alternativa correta.
Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem comentar aqui no vídeo, depois eu tento dar uma olhada, ou mandem para o professor ou para mim no grupo. E é isso, espero que tenha dado para entender. Obrigado e até a próxima correção.